Na minha festa de 40 anos, meu irmão esmagou as costelas do meu filho com um taco de beisebol. Parte 6. Um pedido que me surpreendeu e preocupou. Mas a terapeuta dele, doutora Ramírez, acreditava que seria algo positivo. Desde que ele esteja preparado para qualquer reação, ser ouvido pode ajudá-lo no processo de cura. A juíza Sandra Ortiz, uma mulher de semblante firme e cabelos negros com mechas prateadas, abriu a sessão. Os procedimentos iniciais foram rápidos, até chegarem aos depoimentos das vítimas. Ethan se aproximou do púlpito, pequeno e determinado em seu terno azul escuro. A juíza sorriu de forma encorajadora. Fique tranquilo, jovem. Diga apenas como tudo isso te afetou. A voz de Ethan era clara e firme, apesar dos pequenos gestos nervosos. Antes de o meu tio me bater com o taco, eu não tinha medo dele. Eu só não gostava de ir na casa dele porque meu primo era mal comigo. Mas agora eu tenho pesadelos. Fico com medo quando ouço barulhos altos. Não pude brincar no recreio por 2 meses porque minhas costelas doíam demais. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Mas a pior parte não foi a dor. Foi ouvir meus avós dizerem que a culpa era minha por não ter emprestado a bicicleta. Isso me fez sentir que eu merecia ser machucado. A voz dele se quebrou um pouco. Ninguém merece ser machucado assim. Nem por causa de uma bicicleta, nem por nada. Não havia um único olho seco no tribunal quando ele terminou. Até a taquígrafa tentava, discretamente, enxugar as lágrimas. Quando chegou a minha vez de falar, concentrei-me no impacto mais amplo. Meu filho não deveria ter medo de reuniões de família. Não deveria precisar se perguntar se colocar um limite vai resultar em violência. E, acima de tudo, não deveria duvidar se os adultos à sua volta vão protegê-lo ou culpá-lo quando ele for ferido. Olhei diretamente para Marcos pela primeira vez. Meu irmão não quebrou apenas as costelas do Ethan. Ele quebrou a confiança dele na família, o senso de segurança e a compreensão do que é amor. Essas feridas talvez demorem muito mais a cicatrizar do que as físicas. A juíza ouviu atentamente, fazendo anotações durante todo o depoimento. Quando a defesa apresentou seus argumentos, destacando o histórico limpo de Marcos e chamando o incidente de um momento de descontrole, ela interrompeu várias vezes, fazendo perguntas diretas sobre a força empregada e a ausência total de arrependimento imediato. Finalmente, chegou a hora da sentença. A juíza Ortiz retirou os óculos e se dirigiu à sala com voz firme. Em meus 23 anos no tribunal, já vi muitos casos de violência familiar. Todos são trágicos. Mas o que torna este caso particularmente perturbador não é apenas a gravidade da agressão física, embora usar um taco de beisebol contra uma criança já seja, por si só, horrível, e sim o que veio depois. Em vez de arrependimento e um esforço desesperado para reparar o dano, o réu e seus apoiadores tentaram minimizar o ocorrido e culpar a vítima, uma criança de 9 anos. Ela voltou a olhar para os meus pais, que encolheram nas cadeiras. A lealdade familiar é admirável, continuou, mas não quando se transforma em cumplicidade e abuso. Não quando ensina às crianças que a violência é aceitável se vier de alguém do mesmo sangue. Voltando-se para Marcos, ela proferiu a sentença. 8 anos de prisão estadual, com possibilidade de liberdade condicional após 5. Após a libertação, ordem de restrição permanente proibindo qualquer contato com a vítima. Aulas obrigatórias de controle de raiva e parentalidade, além de restituição financeira integral pelos custos médicos e terapêuticos. O tribunal explodiu em murmúrios. Marcos desabou na cadeira. Ritter soltou um grito histérico de protesto. Meus pais permaneceram imóveis, em silêncio atônito. Ao sairmos do tribunal, a detetive Wilson se aproximou com novidades sobre o caso de crimes financeiros. Acabamos de executar mandados de busca nos registros da empresa e no escritório da casa do seu irmão. As provas de fraude são substanciais. Ele enfrentará novas acusações. Assenti, sem sentir satisfação, apenas alívio por ver a justiça sendo feita. E meus pais? Eles estavam envolvidos? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não criminalmente, pelo que descobrimos.
Parece que foram vítimas da manipulação financeira dele, não cúmplices. Mas deveriam procurar um consultor financeiro. As evidências mostram que Marcos retirou quantias significativas das contas de aposentadoria deles. Do lado de fora, jornalistas esperavam com câmeras e microfones. Recusei todas as entrevistas, protegendo Ethan da atenção pública. Enquanto caminhávamos até o carro, notei meus pais parados nos degraus do tribunal, sozinhos, abatidos, envelhecidos de repente. Meu pai levantou a mão em um aceno hesitante. Depois de um instante, retribuí com um aceno curto. Não era perdão, ainda não, mas uma pequena abertura para o que, talvez, um dia pudesse vir. No carro, Ethan fez a pergunta que claramente o consumia havia dias. Pai, nossa família está quebrada para sempre agora? Pensei com cuidado antes de responder. Algumas partes sim, filho. Mas as famílias podem mudar. Podem crescer. Podemos construir novas conexões com pessoas que nos respeitam e nos protegem. E talvez um dia as partes quebradas também possam se curar, acrescentei. Se elas estiverem dispostas a mudar. Ita assentiu, pensativo. Tipo minhas costelas. O Dr. Patel disse que elas vão ficar mais fortes onde quebraram. Exatamente assim, respondi, esperando que fosse verdade. Os meses após o julgamento trouxeram mudanças significativas para nossas vidas. A primeira, e mais imediata, foi a nossa mudança de casa. Deixamos o bairro onde morávamos havia 6 anos e nos mudamos para um novo sobrado do outro lado da cidade. Eu queria que Ethan tivesse um recomeço, longe das lembranças dolorosas. E, para ser sincero, eu também precisava disso. A antiga casa parecia contaminada, como se a violência do aniversário tivesse deixado uma sombra ali. Nosso novo lar era menor, mas mais claro e acolhedor. Tinha uma piscina comunitária e um playground nas proximidades. Também ficava em outro distrito escolar, o que significava que Ethan poderia começar o 5º ano sem ser o menino cujo tio quebrou suas costelas. As crianças podem ser curiosas e cruéis, e a cobertura da mídia local havia tornado impossível manter o anonimato na escola antiga. Na primeira noite no novo lar, comemos pizza no chão, entre caixas ainda abertas. Ethan parecia mais leve, como se a distância física da antiga casa tivesse aliviado um peso invisível em seus ombros. Pai, disse ele, pensativo, enquanto mastigava um pedaço de pizza de pepperoni, você acha que o tio Marcos está arrependido agora? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei, filho. Às vezes as pessoas só entendem o mal que causaram quando enfrentam as consequências de verdade. Ita assentiu, maduro para a idade. As consequências dele são bem sérias. São, sim. Mas os seus ferimentos também foram. Hesitei um instante. Você sente pena dele por estar na prisão? Ethan pensou por alguns segundos, franzindo a testa. Na verdade, não. Isso é ruim? Não, respondi. É honesto. Você não precisa sentir pena de alguém que te machucou e nunca pediu desculpas. Ele pareceu satisfeito com a resposta, e logo voltamos a procurar em qual caixa estava o abajur do Homem-Aranha, o favorito dele. Encontrar um bom terapeuta para Ita se tornou minha prioridade. A doutora Ramírez, que o ajudara durante o julgamento, era excelente, mas ficava longe, perto da antiga casa. Depois de entrevistar alguns profissionais, encontramos a doutora Lily Shen, uma psicóloga infantil especializada em recuperação de traumas. O consultório dela era acolhedor, cheio de materiais de arte e jogos terapêuticos. O mais importante, Ethan se sentiu à vontade imediatamente. A cura não é linear, advertiu-me na primeira consulta. O Ethan vai ter dias bons e dias ruins. Pesadelos, ansiedade, medo de conflitos, tudo isso é uma resposta normal ao trauma. Nosso objetivo é dar a ele ferramentas para lidar com esses sentimentos, não apagar a experiência. Eu também comecei minha própria terapia. Parte para lidar com o trauma e a culpa, parte para aprender a apoiar meu filho da melhor forma. Meu terapeuta, Dr. Alan Freire Edman, especialista em dinâmica familiar, me ajudou a compreender o luto complexo de perder minha família de origem enquanto construía uma família saudável por escolha.
Você carrega. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.